Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana eu quero propor para vocês a leitura, o estudo e uma discussão em torno de um conto de um autor brasileiro, polêmico para muitas pessoas, que é o José Bento Monteiro Lobato, popularmente conhecido como simplesmente Monteiro Lobato. E nada melhor do que começar esse vídeo com uma pergunta. Em relação à produção artística, o que vem em sua mente quando se fala de Monteiro Lobato? Para te ajudar a responder essa minha pergunta, eu vou te dar 5 segundos para você pensar um pouco. Pois é, talvez muitas pessoas tenham citado essa obra famosa que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um universo que foi criado por Monteiro Lobato, foi adaptado para a televisão, surgiu desenhos, surgiu séries infantis, mas será que Monteiro Lobato escreveu apenas para crianças? Evidentemente, ele se destacou e se popularizou aqui no Brasil como escritor da literatura infanto-juvenil. Entretanto, apesar de ser um dos pioneiros dessa literatura aqui no Brasil, ele também escreveu uma literatura destinada para adultos, né? Para o público mais geral. Quais são as características de Monteiro Lobato? Uma das características que se sobressaem nos contos desse livro Urupês é a questão do regionalismo. A maioria dos contos aqui retratados abordam as paisagens geográficas no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Vale lembrar que Monteiro, historicamente, ele é inserido naquele período de transição para o modernismo, que comumente é chamado de pré-modernismo. Por sua vez, Zé Brasil foi lançado em 1947, e muitos estudiosos dizem que Zé Brasil surgiu como uma forma como um pedido de desculpas de Monteiro Lobato em relação ao personagem Jeca Tatu. Porque o que é que acontece em Jeca Tatu? Ele mostra o caipira Jeca Tatu como um preguiçoso. E que ele próprio é o causador do mal daquela vida precária em que ele vive. Certo? Diferente do personagem Zé Brasil. Em Zé Brasil, Monteiro Lobato vai apresentar um olhar mais panorâmico, um olhar mais crítico, que vai mostrar o condicionamento social. Vai abordar um certo determinismo social, ou seja, como que a própria estrutura social, a estrutura desigual da sociedade acaba levando o Zé Brasil a ter aquela vida sofrida, a ter aquela vida marginalizada. Ele vai abordar como que o capitalismo e a desigualdade social do Brasil faz com que muitas pessoas, no caso do caipira Zé Brasil, tenham uma vida miserável. Uma vida em que ele é bastante explorado pelos detentores de terra. É por isso que muitos estudiosos vão falar que Zé Brasil é uma espécie de pedido de desculpa em relação a Jeca Tatu, em que ele vai amadurecer o seu olhar em relação ao problema social, que o problema não está na preguiça do caipira, da pessoa pobre. O problema está na própria sociedade, né, que não dá muitas condições para que a pessoa transgrida o que está estabelecido. E por que eu falei que muitas pessoas consideram Monteiro Lobato um escritor polêmico? Porque em torno dele há várias discussões que vão mostrar que muitos textos que ele escreveu, inclusive os textos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, apresentam um certo racismo. Se a gente for pegar a materialidade, alguns trechos, e fizermos uma análise bem atenta, dá para perceber um certo tom de racismo, seja nas falas de alguns personagens, seja na fala do próprio narrador que conta a história. Evidentemente, quando a gente for ler um texto literário de Monteiro Lobato, é interessante sim que a gente esteja atento para esse aspecto do racismo. Mas essa semana eu quero propor que vocês analisem outras temáticas, outros elementos que também se fazem presentes na escrita desse autor.
conto começa com o personagem Bruno, que é também um narrador, ele é personagem narrador, dizendo que foi para Itaoca, uma cidade da região de São Paulo, foi a cavalo para essa cidade e na volta ele acabou se perdendo. Ele entra por um caminho, por uma estrada errada e chega a uma fazenda. Lá ele é acolhido por uma jovenzinha que tem cerca de 14, 16 anos, muito bonita, como ele fala, e ela atende ele, acolhe ele, pede para que ele espere na sala de visita, porque ela vai chamar o dono daquela casa. Ele até pergunta, o seu pai? Ela fala que não, ela era apenas a prima do dono da fazenda, que foi acolhida ali naquela casa desde que os pais dela morreram. Quando o dono da fazenda chega na sala, reconhece imediatamente Bruno. O nome do dono da fazenda é Fausto. Fausto, o dono da fazenda, e Bruno, esse homem que estava perdido, na realidade tinham sido colegas no curso de Direito. Os dois se formaram em Direito e fazia já 10 anos que não se viam. Então é uma surpresa boa para os dois, né? Essa coincidência do destino que fez Bruno se perder naquelas estradas e acabar chegando na casa do seu antigo colega de curso. Fausto acolhe Bruno, apresenta a fazenda para Bruno, pede para que Laurita traga café com biscoitos, com bolinhos para Bruno comer. E nesse meio tempo dessa conversa, em que Laurita está servindo os dois, está servindo o café com os bolinhos, o narrador, que é Bruno, a todo momento fica relembrando a beleza, a admiração que ele teve ao ver Laurita. Entre as expressões que Bruno usa para se referir a Laurita, para descrevê-la, estão as seguintes: linda voz, sorridente, olhos vivos, linda criatura. O nome dela era Laura, mas era chamada por todos de Laurita. Durante a conversa que Bruno e Fausto têm, ao tomar esse café com bolinhos, Bruno acaba sabendo que Fausto, na verdade, estava já casado. Ele conhece em seguida a mulher de Fausto, e olhem só como a mulher de Fausto é descrita no conto. Na presença dela, Fausto mudava de tom, de natural brincalhão, emberrezava-se numa sisudez que me era estranha. Isso me disse que casaram os bens, os corpos, mas não as almas. Olha aí, casaram os bens, os corpos, mas não as almas. Olha que reflexão profunda o narrador faz nessa parte aqui. Após Bruno conhecer a mulher de Fausto e não se sentir nada bem com a presença dela, Fausto convida Bruno para conhecer a fazenda. Ele vai mostrar a fazenda para o amigo e durante esse passeio revela a sua infelicidade com relação àquele casamento. Uma coisa que chama a atenção da história é o nome da fazenda. A fazenda se chama Paraíso, mas aí isso já pode ser visto como um recurso de ironia e de crítica do autor, Monteiro Lobato. Porque apesar daquela fazenda ter o nome de Paraíso, e apesar de tudo ali aparentar ser algo perfeito, aparentemente Fausto tinha uma vida perfeita, porque estava casado e era dono de uma fazenda muito bem organizada. Entretanto, Bruno descobre que, na verdade, Fausto não era tão feliz assim naquele paraíso. E aí, Fausto deixa claro que diante daquela vida triste que ele vivia naquele casamento, diante daquela infelicidade toda que ele sentia naquele casamento de aparência que ele vivia, ele relata que Laurita, a sua prima, era algo que o deixava feliz. Laurita representava para Fausto uma felicidade que ele não tinha no casamento. E ao mesmo tempo que ele tem aquela felicidade tão próxima dele, ele se sentia infeliz porque já era casado com aquela mulher, com aquela verdadeira megera. Em determinado momento dessa narrativa acontece um assassinato. Eu não vou revelar para vocês quem é que morre e quem é o assassino ou assassina. Quero que vocês leiam e descubram
isso. Apesar de o texto dar pistas de quem é que cometeu esse crime, o mais importante nessa narrativa não é quem cometeu o crime, mas a forma como esse crime, a forma como o culpado, a forma como o assassino ou a assassina é descoberta. Então, pessoal, eu espero que vocês leiam essa obra, esse conto, eu espero que vocês se questionem, analisem criticamente e espero que vocês gostem dessa leitura. Na minha opinião, esse é um dos melhores contos, talvez o melhor, que eu já li desse livro aqui, Urupês de Monteiro Lobato. E eu acho que vale sim a pena ler esse conto.